Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. Nós estamos no primeiro trimestre deste mesmo ano, estudando sobre o seguinte tema: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lição número 3, a encarnação do Verbo. Para a nossa meditação desta terça, a leitura indicada está em Romanos 1 e 3. E para ela foi dado o título: O Filho de Deus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Está escrito assim na palavra de Deus: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Amém? Meus amados irmãos, na continuação aí da nossa leitura diária semanal, nós vemos que Jesus realmente se tornou como um de nós. Tanto que ele é descendente de Davi. Né? Descendente de Davi. E aí, essa passagem nos mostra que Jesus, de fato, viveu entre nós como um homem. Ou seja, Jesus entrou na história. É muito interessante, né? Porque como Deus é eterno, e como Deus, Jesus é eterno, porque Jesus é Deus. Né? Nós vamos ter uma lição sobre isso. E, portanto, está além da história. Mas, como homem, Jesus, na sua humilhação, entrou na história. E não só na história, ele entrou numa família, que foi aquela família que habitava em Nazaré. Né? E, portanto, Jesus nasceu de Maria e nasceu de José. E ambos eram ali da linhagem de Davi. Isso é muito interessante. Por isso que tem, quando a gente olha o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, por exemplo, ou a gente olha o Evangelho de Lucas, nós vemos ali a genealogia de Jesus. E aquilo não é em vão, né? A genealogia não é em vão. Ela mostra que Jesus tem uma ascendência. Portanto, Jesus descende de pessoas, logo, ele também é uma pessoa. Eu estou destacando isso por quê? Porque a lição dessa semana fala sobre a encarnação. Jesus como homem. Isso é muito importante nós entendermos. Jesus como um ser humano. E esse texto da leitura de hoje remete àquilo que ficou conhecido nos estudos da Bíblia como o pacto davídico, que é quando Deus... A Bíblia tem vários pactos, né? Ou alianças, né? Há correntes que vão falar de pacto, usar o termo pacto davídico, mas outras vão usar aliança davídica. Né? Então, essa passagem de hoje remete ao pacto davídico, que é aquele pacto que Deus fez com Davi. E eu me refiro a 2 Samuel, capítulo 7. E eu vou fazer referência a esse texto porque eu creio que ele deixa bem claro ali o fato de que Jesus é descendente de Davi e Jesus é homem. Né? Quando Davi desejou construir um templo para Deus, é interessante que o profeta Natã ouviu esse desejo de edificação do templo, falou para Davi: pode ir lá, vai lá que esse negócio é bom mesmo. Né? Mas a gente sabe que na mesma hora
Natã teve que voltar e falar, olha, você não vai edificar coisa nenhuma. Então é nessa revelação aí que Deus vai fazer o pacto davídico. Então, Jesus vai, aliás, o Senhor, né, vai contar de onde que ele tirou Davi, de trás da malhada, né, e fez de Davi o rei de todo o Israel, de todo o povo de Deus, né? E aí a partir do versículo 12 é revelado aí um ponto bastante importante que eu gostaria de frisar aqui. Está escrito assim, ó, Deus falando para Davi por meio do profeta Natã, né? Ó, quando teus dias forem completos, está falando para Davi, e vieres a dormir com os teus pais, ou seja, quando você morrer, ô Davi, né? Então, olha o que diz Deus, ó, farei levantar depois de ti a tua semente, né? Ou seja, a tua descendência, Davi, que sair das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino, quer dizer, o reino da sua descendência. Versículo 13. Este, que é aquele que seria levantado, seria o filho de Davi, né? Edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino, quer dizer, do reino dele, para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono, Davi, será firme para sempre. Aqui, nessa profecia que Deus estava fazendo, nessa promessa que Deus estava fazendo para Davi, é preciso tomar muito cuidado para não se confundir, porque há aqui, nessa profecia, elementos que se referem ao filho imediato de Davi, aquele que, de fato, substituiu Davi, que foi Salomão, tanto que foi Salomão que construiu o templo, né? Mas também há elementos aqui que fazem referência não ao filho imediato de Davi, e sim se aplicam ao filho de Davi, esse filho, que é um dos títulos de Jesus, que é o filho de Davi. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Né? E reparemos que foi um cego que viu que Jesus era o filho de Davi, que foi o cego Bartimeu. Né? Então veja, é preciso ler com cuidado para entendermos o que se aplica a Salomão e o que se aplica a Jesus. Veja, no versículo 13, está dito assim, ó, este, o filho de Davi, edificará uma casa ao meu nome. De fato, Salomão, depois que Davi partiu, depois que Davi, para usar as palavras aqui do texto sagrado, teve seus dias completos e foi dormir com os pais dele, ou seja, morreu, Salomão construiu mesmo o templo, tanto que é o chamado Templo de Salomão, né? O verdadeiro, estou falando, o verdadeiro, lá em Israel. Só que aí a passagem seguinte, a continuação do versículo 13 diz: e confirmarei, olha que interessante, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ora, a gente sabe que Salomão morreu também. Ou seja, essa parte da profecia não se aplica a Salomão. Veja, a primeira parte do versículo 13 se aplica a Salomão, mas a segunda parte não. Se aplica a Jesus, o filho de Davi.
E diz mais, né? Ó, o versículo 14: eu lhe serei por pai, se aplica a Salomão e se aplica a Jesus, e ele me será por filho, né? Se aplica aos dois, porque Salomão também era filho de Deus, né? Mas Jesus chama o pai de pai, chama Deus de pai, né? Mas a continuação do versículo 14 diz: e se vier a transgredir, aí isso se aplica só a Salomão, porque Jesus, como a gente vai ver no sábado, na leitura diária do sábado, Jesus não pecou. Então Jesus não transgrediu, né? Nem foi castigado por causa de transgressão. Que mais? No versículo 16 diz: porém a tua casa, aí fala com Davi de novo, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Ou seja, aqui se aplica somente a Jesus. Portanto, Jesus é o filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Logo, Jesus é da família, da tribo, né? É da tribo de Judá. É descendente, é filho de Davi nesse sentido. E Jesus é rei. É rei e no milênio vai reinar ao pé da letra, né? Porque Jesus é rei e ele faz parte desse pacto aqui, o pacto davídico. Portanto, a leitura diária de hoje fala de que Jesus, o Filho de Deus, nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, segundo a carne, Jesus descende de Davi. Portanto, Jesus encarnou mesmo. Não há o que se questionar quanto a isso. E damos graças a Deus por isso, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Que Deus abençoe a sua aula.